Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 144. Sustentabilidade mais no discurso que na prática. E nesse episódio eu tive a honra de receber aqui o professor Heiko Spitzek, que é diretor do Centro de Pesquisas em Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Como o próprio Heiko diz, o gringo lá na Fundação Dom Cabral, o gringo importado. Ele é alemão, mas já está no Brasil há muito tempo. Ele conta um pouquinho dessa trajetória e ele lidera essa agenda da sustentabilidade lá na Fundação. E a gente conversou sobre isso, sobre ESG, sobre sustentabilidade, como que a Fundação tem atuado nesses temas, né? Como que as empresas que eles atendem têm atuado nesses temas. E aí, claro, ao a gente falar de ESG, a gente jogou luz aí no G, né, da governança. Um caso recente esse ano de 2024 da renúncia de um membro do conselho da Vale. Mais detalhes aí ao longo do papo e também na descrição, no link aí na descrição. Um dos chapéus também que o Heiko tem é na agenda do intraempreendedorismo. Ele é membro aí da Liga de Intraempreendedorismo. Falamos sobre isso também. Como ele próprio diz, alguns malucos ali que estão dentro da organização, da empresa, tentando mudar por dentro, né? A maneira como se faz negócio. Muito bacana. Eu me identifico como intraempreendedor já há muito tempo. E é legal ver que tem uma gramática própria, uma agenda, né? Um coletivo, enfim. Iniciativas voltadas para essa galera que está tentando transformar por dentro as organizações, qualquer que seja o lugar, seja no mundo corporativo, seja no setor público, seja em organizações da sociedade civil, enfim. Tem espaço para intraempreendedores em qualquer setor e isso é muito legal. Então, a gente falou sobre vários aspectos aqui e achei legal também a comparação que ele fez entre qual a diferença entre uma empresa e a máfia. Pois é, se ficou curioso, então escuta até o final que você vai entender a comparação que ele faz. E mais dois destaques aqui da conversa primeiro, ele trouxe o case do M-Pesa, que é uma inovação tecnológica financeira na África, já está em 8 países africanos. É um case já de inovação social bem conhecido. Deixei dois links na descrição. Um falando sobre o que é a MiPesa, se você nunca ouviu falar, e o outro fazendo um contraponto, fazendo uma crítica a esse modelo. Aliás, a gente escuta pouco, né, sobre isso. Na nossa conversa aqui com o Heiko, nós dois enaltecemos o aspecto positivo dessa inovação, mas eu na busca aqui na edição encontrei uma crítica. Então acho que é legal também trazer aí no link na descrição quem quiser saber mais. E para fechar, ele trouxe uma metáfora muito interessante do novo livro dele, link aí na descrição, com relação ao Star Wars, né? Star Wars e como é que se faz negócios nessa agenda global e da sustentabilidade. Bom, então é isso. Acho que é fechando aqui, agradecer demais ao Heiko por topar trocar essa ideia e ter um episódio incrível aqui para você, ouvinte. E é isso. Sem mais delongas, partiu pro papo. I got a bad disease. Off from my brain is where I bleed. Insanity, it seems, it's got me by my soul to squeeze. Grande Heiko, super bem-vindo. Obrigado por você ter topado conversar aqui com a gente. Para a gente começar, se apresenta para quem está nos ouvindo, quem que é o Heiko, fala um pouquinho dos seus chapéus atuais. Primeiro, obrigado pelo convite, Fábio. É um grande prazer estar aqui na sua série de podcasts. E eu sou o Heiko, sou um gringo importado da Fundação Dom Cabral, originalmente nascido e crescido na Alemanha, mas aqui no Brasil desde 2010. Entrei como professor de sustentabilidade na Fundação Dom Cabral e desde 2013 eu lidero o núcleo de sustentabilidade
que, né, olha para ESG, estratégia, inovação e esses assuntos. A minha paixão é o que eu chamo do intraempreendedorismo de impacto. Então, também sou membro da Liga dos Intraempreendedores, ou internacionalmente The League of Entrepreneurs, que é um conjunto de malucos que trabalham em empresas que tentam de convencer seus superiores de fazer modelos de negócios, produtos e serviços mais sustentáveis, e basicamente sonha em usar a empresa como plataforma para mudança positiva. Então, sou um desses malucos e eu acredito que o negócio pode ser usado para o bem, mas precisa ter uma intencionalidade para isso. Conta um pouquinho do seu chapéu alemão. Gosta de futebol? De que cidade? Enfim. Olha, eu abandonei minha carreira de futebol à idade de 9 anos, então futebol não é a minha forte. Quem me conhece me vai ver circulando de bicicleta na Vila Lobos, aqui pela manhã, normalmente. Então, sou de bicicleta e gosto de remo olímpico, que é uma prática que tenho pouco agora, mas a ver se no Paraíba do Sul, que é um rio que tem uma chácara lá perto, eu posso reiniciar isso. E eu curto tempo com a família, né, com meu filhinho que tem 9 anos, o Otto, e a minha mulher, a Marise. A gente passou agora um ano na Alemanha, de intercâmbio de pesquisa, e foi uma experiência maravilhosa. Então, né, fora do trabalho, amigos, família e, e experiências na natureza. Esse um ano na Alemanha, você reencontrou uma Alemanha diferente da que você tinha nas suas lembranças ou não? Olha, eu descobri que não sou mais alemão, né? Os alemães podem ser bem chatos e bem distantes e frios, mas a sociedade é bem organizada ainda, né? Então, a segurança, a beleza das cidades é muito diferente. A gente foi para Regensburg, que é uma cidade 2 vezes patrimônio da humanidade, então é linda para morrer, é muito linda. E até quando a gente voltou para o Brasil, a primeira sensação em São Paulo era, não, nem quero sair do apartamento porque, cara, tá tão feio lá fora, como a gente faz, né? Mas no final eu fiquei muito feliz de voltar porque o Brasil tem mais emoção, tem menos inverno, tem mais bagunça, mas é gostoso. Então estou com um Tom Jobim, né? Tipo, né? Nova York é muito bom, mas é uma merda. E Rio de Janeiro é uma merda, mas é muito bom. Então, para mim, Brasil é isso, é muito bom. Que bacana, cara. E, bom, você falou, bom, eu lidero o núcleo de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Conta um pouquinho para quem está ouvindo, como que a fundação tem atuado nessa agenda da sustentabilidade? Olha, essa também foi uma descoberta de novo quando eu estava na Alemanha, na Europa. Eu visitei algumas escolas, mas realmente não tem uma instituição igual que a Fundação Dom Cabral para mim, porque ela tem na visão que ela quer contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade via a educação de executivos e gestores públicos. E você vê isso em várias formas, né? Na forma, né, da incrível fábrica de impacto que você chama, né? A gente tem uma área de social, que é mais de filantropia, de bolsas, de colocar empreendedorismo nas favelas. A gente tem a primeira business school na favela, mas leva para até outros pontos, né? Como o nosso programa do CEOs Legacy, que é ajudar CEOs que querem deixar um legado além de uma empresa bem administrada. E isso todo fora do âmbito do meu núcleo. Então, a fundação faz isso no negócio mesmo, né? A abordagem de confiança e responsabilidade no MBA, né? É uma coisa que não só passa pela minha mesa e que é uma coisa periférica de falar, né, sustentabilidade deixa o Raico cuidar. Não,
é algo realmente transversal e eu gosto disso e eles gostam disso. Então, o núcleo é mais para pesquisas e ajudando empresas a determinar um pouco onde estou na minha jornada de ESG, sustentabilidade, né? E como eu consigo avançar, e acho que um diferencial que nos destaca, a gente sempre tem que olhar para o negócio. Então, para essa interseção, que não explica tudo, mas bom para negócio, bom para a sociedade no mesmo tempo, e eu quero ajudar as empresas a explorar esse quadrante de uma melhor forma possível para potencialmente falar com os executivos, olha, aqui tem criação de valor que você quer, redução de custo, redução de riscos, novas receitas, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, você ajuda com os grandes desafios da sociedade, como inclusão social, como mudanças climáticas, resíduos, etc, etc. E acho esse trabalho muito gratificante. Raico, vocês, a Fundação Dom Cabral lida com vários espectros de empresas, empresas menores, empresas médias, empresas grandes. A minha pergunta é, você sente que ainda há um desafio de engajar lideranças de empresas menores na agenda da sustentabilidade? Eles enxergam isso como, isso não é tanto tarefa minha, eu sou um pequeno negócio, ou essa mentalidade já mudou no Brasil? Eu acho que está ainda um desafio e atenderia não só nas médias empresas, mas ainda também nas grandes. Eu acho que no discurso das grandes está embutido, né? Mas não sempre na prática, né? Quando você acompanha um trabalho que a gente faz no núcleo, são os benchmarkings ESG em diversos setores, né? E se o último que a gente está olhando, que vai sair dentro de pouco uma publicação sobre o setor de moda, né? E tem muita coisa na conversa, mas quando você olha para os relatórios de sustentabilidade e fala quais são os indicadores que eles usam, como é a série histórica desses indicadores, está melhorando ou não, é muito fraco. E isso se desdobra nas médias, né? Me surpreende ainda que o tema de sustentabilidade na cadeia de valor é muito velho, vírgula, porém, né, ainda pouco avançado. Então, eu vejo que as empresas agora estão definindo KPIs de ESG, vinculando os bônus dos executivos com esses indicadores, diversidade, mudança climática, resíduos, né? Muito na velha forma de aprendizagem também de saúde e segurança, mas ainda estão começando agora de falar, mas a gente precisa passar isso para toda a nossa cadeia de valor também, quantos fornecedores, né? E também não sei, uma segregação do mercado de clientes, né? Para atender melhor esses clientes que são mais exigentes nesses quesitos, quanto também de levar a consciência para os clientes que as decisões de consumo deles têm um impacto real, né? E você acha que a sustentabilidade virou ESG, virou um sinônimo? Como é que você está enxergando esse tema do ESG pós-pandemia? Bom, né, se você está na jornada também já faz um tempo, né? Tinha o balanço social do Instituto Ethos, depois a gente, mesmo aqui na Fundação, tivemos um centro de gestão responsável para a sustentabilidade, né? Tinha responsabilidade social corporativa, depois tinha valor compartilhado do Porter, depois tinha a sustentabilidade corporativa, hoje chama ESG, amanhã vai se chamar de não sei como, né? Algum
guru, alguma consultoria, ou eu vou inventar um novo termo que vai bombar. Para mim, tanto faz como você chama a coisa, mas no fundo, a empresa precisa entender que aspectos sociais e ambientais afetam a performance da organização e a reputação que ela tem na sociedade. E se ela administra isso bem, pode ser usado para a sua vantagem. Se você administra isso mal, pode te dar problemas. Então, essa, né, lógica profunda, eu não vejo que não vai mudar. Você trouxe na tua fala aqui a dimensão social e ambiental, e aí queria te provocar também a gente falar um pouco da letra G, né, da governança, que a sigla trouxe, a partir de um caso recente do qual você falou sobre isso nas redes sociais, que é o caso da renúncia de um membro no conselho da Vale. Queria que você contasse um pouquinho mais, jogar um pouco mais de luz nesse aspecto da governança, o que está em jogo nessa letrinha G. Olha, eu acho que essa é uma das avanços, né? Porque leva as questões sociais e ambientais para a governança, né? Se a gente segue a definição clássica de governança que vem da Inglaterra, do Cadbury, que fala basicamente o sistema de governança explica como a empresa está gerida e administrada, né? Então tem que ver com o que a gente define como sucesso, quais são os KPIs que a gente acompanha, quais são as políticas que a gente quer se dar. E no mundo mais radical, nas minhas aulas, sobretudo na aula de ética de negócios, eu sempre pergunto, completa essa frase, né, eu aceito a bancarrota em vez de, né? Porque aí você chega nos fundos de seus valores e fala, eu não faço corrupção, eu não faço, né, trabalho infantil, eu não faço desmatamento, mesmo sabendo se isso podia ser profitável, mas, né, isso não é algo que eu faço. Ou a outra pergunta que também vale fazer de vez em quando é qual a diferença da sua empresa e a máfia? Porque a máfia, né, o Rodrigo Saidan, um colega meu, fala, cara, não tem muita diferença, não. É diferente apetite por risco. E se você olha bem para a máfia, você fala, cara, a máfia tem uma cultura cooperativa muito clara, né? Cria um senso de comunidade muito forte, muito claro como você entra na organização e mais claro como você sai da organização, né? Ela faz filantropia estratégica, né? Muito bem feita. Ela faz relações governamentais melhor que muitas organizações. Tem uma logística, né? E departamento de não pagar impostos, né? DHL estaria com inveja disso, né? Porém, acho que muitas pessoas não trabalhariam lá. Mas você não consegue explicar por que você não trabalha lá se você só olha para a questão do lucro. Porque o lucro não tem o suficiente, né? Então, você precisa um outro critério para definir por que você não entra lá. E isso, para mim, é o cerne da governança. Eu não faço certas coisas, isso é minha identidade e por isso eu vou administrar o meu negócio de tal forma que nessas situações eu não vou maximizar o lucro, ou pode ser o lucrativo que for, aí não entro, né? Então, porque esse negócio não respeita as pessoas, não respeita o meio ambiente, etc, etc. Então, né, um sinal para mim é colocar metas socioambientais na governança, nos KPIs, e atrelhar o bônus e o, né, avanço dos executivos, a avaliação do board à luz desses indicadores. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas ainda tem duas formas de usar o ESG nessa forma, né? Eu acho que tem a forma de eu uso o ambiental e o social para fazer melhores negócios, que acho que é o mais dominante. 95% ou 98% do mercado fala, né? Eu faço o ESG porque me permite reduzir riscos ou melhorar as ganâncias, né? Fazer mais dinheiro. Mas aí fica no dinheiro mesmo.
Então, eu uso o socioambiental para fazer melhores resultados de negócio. E aí tem uma quantidade pequena, mas crescente, de empresários que falam, mas eu quero usar o negócio para melhorar o meio ambiente, eu quero usar o negócio para melhorar condições sociais, né? E aí a gente fala de empreendedorismo social ou das empresas B, né? De benefit corporations, que se colocam ao serviço de uma causa maior de gerar lucro para os acionistas, né? Então, eu acho que esse ponto é essencial. E né, por isso eu acho as empresas B tão interessantes, porque eles colocam isso no estatuto e precisam prestar contas para o sistema B se eles estão aderindo a isso, precisam tirar uma pontuação mínima. Então, tem praticamente como a auditoria financeira, tem uma auditoria de impacto, de falar, você está servindo o propósito, né? Porque muitas empresas hoje em dia se dão um propósito, mas quando você pergunta, você está perto ou longe desse propósito? Eles falam, cara, não sei, não sei, porque eu não estou medindo. Mas colocou esse propósito, mas no final do dia é tudo sobre dinheiro. Então, eu acho que a questão de governança é essencial. E quando eu vejo depois, né, quando alguns conselheiros aí, né, também olhando para a governança atual das empresas, né, voltando para a sua pergunta sobre a renúncia do PNI do Conselho da Vale, é muito importante que no sistema de governança você tem juntos pessoas que conseguem colocar toda a sua intelectualidade, toda a sua competência, toda a sua experiência a favor da perenidade da organização e para representar esses valores. E quando tem esses raros momentos, quando alguém desiste de estar no board por uma, né, conflito de valores e padrões internacionais, aí para mim solta uma alerta. Porque, primeiro, tem muitos conselheiros que não têm a liberdade econômica de sair de um conselho né, e não contar com o dinheiro que eles ganham como conselheiro, que no caso da Vale também não deve ser pouco, né? Então, é sempre a responsabilidade de um conselheiro. Se você entra no conselho, não dependa do dinheiro, porque senão é opinião comprada, né? E você não é independente, você não consegue falar livremente. Então, isso me surpreendeu, de essa liberdade por lado do penido, e ao mesmo tempo de discordar publicamente e falar, cara, vocês estão levando a empresa numa direção que eu não quero associar meu nome mais, porque não está seguindo, e isso foi na carta dele, não está seguindo padrões internacionais e tem uma interferência política forte, que em todas as empresas sempre tem, mas, né, deve ter graus de, né, interferência alta ou interferência baixa, e aqui deve chegar num ponto que a independência do conselheiro com extrapolação desses limites de uma boa governança levaram ele para falar, estou saindo e vou fazer isso público, né? Então, é um caso, né, prato feito para mim comentar. E super didático, e eu imagino, para fechar esse tema, que incomum de acontecer, ou seja, um conselheiro quando renuncia, além da questão econômica, dele trazer isso publicamente. Você tem visto isso com frequência ou é super incomum? Eu acho que esse é incomum, e é uma sinal da força política que está atrás, e eu até acho, né, não tão recomendável de levar isso ao público, né? Mas obviamente é um fato relevante, né, que é importante para os investidores e vários stakeholders da qualquer organização onde isso aconteça, né? Então deve ser feito público, sim. Publicar a carta de, né, renúncia não recomendo tanto, porque até imagino que o pedido tá sentindo as consequências disso, mas por outro lado, olhado, né, filosoficamente, né, o Immanuel Kant fala do public use of reason,
né? O uso público da razão. Então, eu acho que foi lindo ver isso, né? E eu até, nesse sentido, gostaria de ver mais, né? Imagina, nesse caso das americanas lá atrás, se isso teria acontecido, e certamente no conselho deveria ter alguns conselheiros que falam, cara, aqui está uma coisa esquisita, mas não vou falar nada porque, né, é um risco político muito grande aí. It took away my pain, said please, oh, let your ride be free. You gotta let it be, oh yeah. Raiko, mudando de assunto, no início você falou, no início do nosso papo, você falou, olha, eu também, um dos meus chapéus é ser parte da Liga de Intraempreendedores. E é um conjunto de malucos que tenta mudar por dentro a empresa. Queria que você falasse um pouco mais dessa maluquice, né, de ser um intraempreendedor. Como é que tem sido essa jornada nesse tema? Bom, né, eu primeiro tropecei com o tema quando trabalhei na Inglaterra, porque a minha tese de doutorado foi sobre o que as empresas, se aprendem alguma coisa, eles aprendem da crítica das ONGs. E aí eu vi que as empresas aprendem quando eles têm alguém internamente que consegue traduzir a fala dos ONGs em fala de negócio e vice-versa. Mas normalmente essas situações apareciam em conflito, quando a ONG atacou a empresa e a empresa não sabia reagir, eles olhavam para esses malucos que conseguiam falar as duas línguas, de falar, eu preciso um Google Translator aqui que me explica o que a ONG está querendo, como isso me vai afetar no negócio, e se não reajo adequadamente, né, como isso vai impactar. E aí, só para fazer a ponte, porque agora estou lembrando do Marcelo Furtado, não sei se você conhece, né? O Marcelo foi diretor executivo da Greenpeace e liderou a ataque aos frigoríficos, né? Pressionando os supermercados e falar de onde vem a carne que está no seu prato, né? E, e olha que interessante, era um maluco que atacou de fora e até lá atrás ele falou, esquece o conselho de administração da empresa, quem manda as empresas a teria novos padrões ambientais somos nós, a Greenpeace e as ONGs, porque aí eles não conseguem mais fugir, né? Olha, hoje ele senta no comitê de sustentabilidade da Marfrig, porque as empresas aprenderam que, né, ou eu escuto e reajo a esses stakeholders antecipadamente para evitar que eles, né, afetem a minha reputação, ou eu não falo com eles direto, eles falam na mídia e estou na lama. Né? Então, integrar essas opiniões de stakeholders malucos na governança é importante. De novo, por isso gostei do Penido, porque ele saiu do padrão, né? Saiu do padrão de comportamento esperado. E assim os intraempreendedores também. Então, pode ser que a minha paixão é para os inconformados, os, né, fora da lei, fora de esperado. E os intraempreendedores, eu achei tão interessante porque depois de fazer meu doutorado e explorar essa pergunta, caiu na minha mão esse primeiro relatório da Sustainability que falava dos social entrepreneurs e change agents. E nesse livro até tinha a Malu, né? A Malu, que era Banco Real, falando né, com Fábio Barbosa, que depois foi para a Fibria e hoje está onde? Na Vale, né? Então, se o Penido sai, eu estou muito observando quem mais sai da Vale ou não sai da Vale para falar, eles vão fazer a curva acontecer ou a governança não muda tanto. Então, vamos observar quem mais vai estar saindo ou não da Vale. Mas o que eu achei interessante nesse fenômeno dos intraempreendedores era
Eles não atuavam à base de uma crise externa, um ataque de uma ONG. Eles atuavam de vontade própria. De falar, eu quero usar minha empresa para o bem. É tipo, né, o Neo da Matrix, saindo da Matrix, olhando para o sistema, falando como eu uso isso tudo para fazer o bem. E o melhor caso que eu vi lá atrás, que lamentavelmente até hoje para mim é o melhor caso, porque é bom para o negócio, é um impacto social tremendo, é a Suzy Loney e o Nick Hughes, que trabalhavam na Vodafone em Quênia. E trabalhando para a Vodafone, eles entenderam, interessante, só 20% da população tem acesso a serviços financeiros. 80% da população não tem conta corrente, não tem cartão de crédito, nem de débito, nem nada, Pix, nada. Então, se os pobres pais no campo educaram o filho bem, o filho faz carreira na cidade, quer mandar dinheiro para manter os pais, alguém fisicamente precisava entregar o dinheiro lá. E os bancos tinham zero interesse de ter esses pobres dentro da agência. E aí eles usaram a tecnologia, né? Falaram, cara, tem 80% que não tem acesso a isso basicão, mas tem 60% da população que tem um celular. Como a gente não usa o celular para fazer pagamentos aí? No primeiro ano, a empresa, que foi a joint venture criado da Vodafone e a Safaricom, atenderam 1 milhão de clientes. Hoje, eles estão presentes em mais de 7 países em toda a África. É a maneira de transferir dinheiro online preferida por 56 milhões de pessoas que transferiram, acho que era 2022, 314 bilhões de dólares no sistema. Então, é um baita negócio para a Vodafone, e uma baita inclusão financeira para milhões de pessoas na África. E aí, né, eu sempre faço a comparação com o guru, que também é meu guru, né, que é o Muhammad Yunus. Né? O Muhammad Yunus ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006. Ele fundou a Grameen Bank do microcrédito em 1976. Então, 30 anos para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Quando ele ganhou, tudo merecido, o Banco Grameen tinha 7,5 milhões de clientes e cooperados, das quais 2 milhões saíram da pobreza. Admirável. Mas eu me pergunto, quando uma Suzy Loney e um Nick Hughes vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz por usar a Vodafone e a Safari como plataforma de criar inclusão social financeira. Então, isso que me motiva de despertar esses malucos dentro da Unilever, da Coca-Cola, da Danone, etc., etc., porque se eles usam a empresa para fazer o bem, a questão da escala está dada. Né? Quantas milhões de pessoas a Coca-Cola atende todo dia? Em quais regiões? Então, se você consegue usar essa Coca-Cola como uma plataforma para fazer mudança positiva, cara, algum dia alguém aqui vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E Raico, para fechar esse tema do intraempreendedorismo, te ouvindo, né, e já vivenciei na pele esse chapéu, sendo um desse maluco, e também já vivenciei a dor, né, o desafio que é estar nesse lugar dentro da organização. Minha pergunta é um pouco essa, imagino que na Liga, um dos espaços é de troca, de apoio mútuo entre esses malucos que estão em diferentes lugares. Faz sentido isso que eu estou dizendo? É só isso. A League of Entrepreneurs é só isso, né? A gente tem alguns workshops, né? Quando tem esses encontros globais, aí
aí até na última que tinha em outubro em Berlim, na Alemanha, tinha a galera atualizada da empresa, tem o cara que criou a Accenture Development Partnerships, né? Tinha a Social Mission Director da Unilever, né? Tem várias dessas pessoas. Eles não precisam de ferramentas tanto, né? De vez em quando, sim, mas muito pouco. Eles precisam ter o sentimento que eu me preciso de nutrir, eu me preciso conectar com outros like-minded people que eu sei que compartilham meus valores, porque aí eu recarrego minhas baterias para voltar na batalha na organização. Porque não é fácil convencer o board de uma multinacional de investir nesses tipos de negócios, né? Então, esse eu acho um grande desafio. E aí a rede é tudo, né? O grande problema dessa rede é que a base dos indivíduos, ela é economicamente muito difícil de se sustentar, né? Então, na Fundação Dom Cabral, a nossa gambiarra é basicamente a gente vende para as empresas inovação, ESG e programas assim para despertar o intraempreendedorismo, que nos dá dinheiro suficiente para também cuidar, né, da liga e dos encontros, porque a gente sabe que economicamente isso é muito difícil para se sustentar. Mas aí, né, a gente viu também que, sobretudo no último encontro lá em outubro, que estamos em dark times. These are dark times, né? Não só por causa de a pandemia acabou, mas tem as guerras, né? Tem as incertezas políticas, e isso lidou para, né, todo esse hype do ESG agora está na freada absoluta, né? Tem menos apoio, mais aberto para esses temas, e as empresas estão voltando mais para show me the money curto prazo, né? E isso limita um pouco o espaço de brincar, de sonhar né, pensar como eu uso minha empresa como plataforma de mudança. Então, tinha algumas nuvens bem pretas lá no nosso encontro no último ano, que antes não sentia tanto. Interessante. E para a gente fechar aqui o papo, Raiko, queria que como é que você está enxergando esse movimento de tendências dessa agenda ESG? Assim, teve um boom na pandemia, depois agora está sofrendo um certo ataque, refluxo. Como que você enxerga que seria a próxima perna dessa agenda? Eu sou muito, né, fã do Star Wars, então eu vou usar a referência do Star Wars como ponto de partida aqui. Né, se você me pergunta, Fábio, em que filme do Star Wars estamos atualmente no mundo, né? The Empire Strikes Back. Império contra-ataca, né? Então, a gente tem as brigas abertas na COP, as empresas petrolíferas falando, vocês não querem mais petróleo, né? E petróleo-based economy. Então, galera, eu não vou fazer nenhuma meta aqui, eu vou continuar meu negócio e vou torpedar todo o acordo que vocês querem fazer, porque eu cresci assim os últimos 150 anos e eu não quero acabar, e meus executivos que construíram seus casos, suas carreiras com tudo isso, também não estão muito afim, né? Você vê muito isso agora né, em Texas, né? Todo ESG, Volk, etc, etc. Porque, obviamente, né, quando a sociedade fala, eu não quero mais isso, eles vão falar, né, mas está comprando, cara, né? Então, e não vai ser, a transição não vai ser tão fácil, e não me fala que eu sou ruim e eu vou defender o que é meu, né? Então, eu acho que o pêndulo está indo um pouco mais nessa direção. Por enquanto, eu não estou vendo nenhuma luz no horizonte, Fábio, também. Mas aí, de novo, voltando para Star Wars, né? Se alguém conhece o Rogue One, né? O Rogue One explica como o Luke Skywalker obteve os planos para destruir a Estrela da Morte do Império. E aí o spoiler, no final do Rogue One, todos os rebeldes que capturam os planos morrem. Todo mundo morre.
Então, qual é a sabedoria que eu tirei disso? Não importa se a gente ganha, importa para que a gente lute. Então, não importa se a gente ganha, importa para que a gente lute. E se a gente vai salvar o planeta ou não, né, é uma questão que, né, pode ser pessimista ou não, ou otimista, mas eu não vou parar de lutar, porque eu vou querer ter uma resposta boa que quando o meu filho cresce vai falar, papai, né, em que lado você lutou? Eu falei, cara, eu tentava de evitar. Eu estou triste de deixar esse planeta para você nesse estádio aqui, mas, cara, saiba que eu fiz o que eu pudesse para, né, teria um mundo diferente para você e para as futuras gerações. Muito legal, muito interessante esse fechamento com o Star Wars aqui. E Raiko, te agradecer demais pelo papo. Achei muito franco e você traçou um panorama muito didático para quem está escutando a gente. Eu queria te convidar para você fazer o merchan final, divulgar o que você quiser aqui. Uhul! Então, né, se você gosta de empreendedorismo Star Wars, vai sair o meu novo livro na Routledge, que está chamando, eu queria chamar de Corporate Jedi, porém os George Lucas e os advogados dele não me deixaram fazer isso. Então, está chamado de The Corporate Hero's Journey, porque não sei se vocês sabem, mas o Star Wars foi construído em cima do template de Joseph Campbell, que escreveu um livro, O Herói com as Mil Faces, e fala toda a jornada de herói, de Jesus, Buda, né, né, contos nativos, etc, etc. Todos esses pontos seguem o mesmo padrão que tem desses 7 passos. Então, o livro o Campbell falou sobre passo 1, que é o convite para a aventura. No Star Wars é quando o Luke Skywalker encontra o R2-D2 e vê a mensagem secreta que é para Obi-Wan Kenobi. Então, esse é o convite para a aventura. E o Guy Bullock, que fundou a Accenture Development Partnerships, o convite de aventura foi um anúncio na Financial Times que estavam procurando voluntários para reconstruir a Iugoslávia depois da guerra. E aí ele teve a ideia de criar o Accenture Development Partnerships para providenciar consultoria avançada para ONGs para alavancar o impacto delas. Então, é sempre isso de o camp traz a jornada do herói, no Luke Skywalker ou no Star Wars se deu desse jeito, e eu conheço um intraempreendedor que, né, nesse estágio fez isso, e aí eu trago todas as armas dos intraempreendedores de impacto, como criar um business case, como formular uma teoria de mudança, como fazer a driblagem política na organização para vender a sua ideia. Está tudo nesse livro, que chama The Corporate Hero's Journey, e eu estou agora também trabalhando na versão portuguesa, ainda procurando editoras. Então, se alguém tem uma dica aqui, uma boa editora, eu aceito aqui ainda sugestões. Que bacana, parabéns pelo livro. O livro em inglês já está disponível, correto? Vai sair a final de maio, mas pode fazer o pedido a partir do começo do mês que vem. Excelente. Link na descrição aí para quem está ouvindo. Todos os contatos do Raiko também. Raiko, adorei conversar contigo, cara. Só te agradecer pela generosidade, pela didática. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite e Fábio, estamos junto na luta, né, para mais impacto real e menos, né, fingir que estamos fazendo o bem, que não tem muda a vida das pessoas que mais precisam.